Levante a voz. Agora a gente vai falar de reforma trabalhista, até porque um fato chamou a atenção. A lei entrou em vigor, a reforma entrou em vigor no último sábado, dia 11, e justamente no primeiro dia em vigor, um trabalhador de Ilhéus foi condenado a pagar R$ 8.500 em honorários, de acordo já com a nova regra, né? Sentenças proferidas aí no sábado, no mesmo dia em que a legislação trabalhista entrou em vigor, provoca aí polêmica na Bahia e acabou ganhando projeção em todo o cenário nacional, né? Tomando como base a nova legislação, o juiz José Cairo Júnior, titular do TRT da terceira região na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, chamou a atenção por negar o pleito de um trabalhador e por condená-lo a arcar com as custas do processo. O funcionário de uma empresa do ramo agropecuário entrou na justiça reivindicando indenização de R$50 mil por ter sido assaltado à mão armada quando se preparava para se deslocar para o local de trabalho. Entretanto, o magistrado não viu no fato implicação por parte da empresa e rejeitou a tese de responsabilidade civil do empregador decorrente de atos de violência praticados por terceiros. Já, conosco aqui, doutor Adriano Balbino, né, advogado trabalhista, também vice-presidente da OAB, subseção da Bahia. Como é que o senhor avalia já essa primeira decisão baseada aí na nova regra, nas novas regras que entraram em vigor no último sábado, dia 11, com relação à reforma trabalhista? Boa noite, doutor. Boa noite, Adilson. Boa noite, ouvintes. Isso é o que o deputado Robson acabou de falar, né? São direitos dos trabalhadores que foram retirados, mas que, mais do que isso, são decisões que vêm a condenar o trabalhador, que ajuizam uma ação tentando pleitear os seus direitos. E aí, durante a tramitação do processo, se ele não conseguir provar aquela sua alegação, muitas vezes porque ele depende até de uma testemunha, um documento que é da empresa, que ele não tem acesso à empresa. Então fica difícil essa prova para ele. Então, qual é a consequência disso? Ele não provando, ele vai ser condenado, mesmo aqueles trabalhadores que o juiz defira assistência judiciária gratuita, vão ser condenados a pagar a parte sucumbente, né, que é o advogado que ganha o valor o percentual de 5% a 15% sobre a verba requerida. 5% a 15%, então nesse caso esse valor é justamente o percentual referente ao que ele estava pleiteando, de 50 mil, é isso? Isso, se não me engano, nessa ação ele foi condenado em 10%, então ele deve ter pedido 80 além mil. Dos 50 mil mais isso. Ainda. E ele também fez um requerimento do intervalo intra-jornada, que é aquele horário de almoço. Ele dizia que não tinha aquele horário de almoço, era de 15 minutos, 10 minutos, e aí, antigamente, obrigatoriamente tinha que ter pelo menos 1 hora. E com a regra nova da CLT, ele foi reduzido para 30 minutos. E o que aconteceu? Ele também não conseguiu provar isso, né? Se não me engano, ele confessou na mesa de audiência de que, na verdade, ele tinha esse intervalo de 1 hora. E por isso o juiz condenou ele a fazer o pagamento de honorários de sucumbência também dessa verba. Agora, essa regra mudou a partir do dia 11, né, onde é cobrado, na verdade, do reclamante, no caso do trabalhador, que entrar com ação e não conseguir provar. Agora, como funcionava antes, até a entrada dessa lei em vigor, no caso, até a sexta-feira? Em regra, não havia condenação. Quando o juiz percebia que o reclamante ou que a empresa estavam agindo de má fé, ela aplicava subsidiariamente as regras do CPC, que tem uma previsão com relação aos litigantes de má fé. E no caso aqui, a CLT copiou o artigo 77 e 78 do CPC e trouxe isso com a nova reforma. Então há a previsão expressa na CLT com relação a essa possibilidade de condenar seja o empregado, seja o empregador, que trazem fatos, né, não comprovados e que tentam de alguma forma lucrar em cima disso. Agora, doutor, com relação às pessoas que têm um baixo poder aquisitivo, que passe por uma determinada situação, que entenda seja necessário mover uma ação contra a empresa, contra o empregador, tem um baixo poder aquisitivo, busca até uma defensoria pública
Mesmo esse cidadão, ele não conseguindo provar, ele tem que arcar com esse, sendo condenado no caso, sendo rejeitado o seu pleito, ele também terá que arcar com esse custo? Ele vai ter que arcar. No entanto, possibilita que a União pague esse valor, né, desde que ele preencha todos os requisitos exigidos na lei. Então aqui ele tem que comprovar a baixa renda, tem que comprovar, no caso, que está desempregado, que não tem condições nenhuma de pagar essas verbas, né, sem prejudicar o seu próprio sustento da sua família. E o que é que a gente orienta essas pessoas? Quem quiser pleitear algum direito na justiça, que procure um advogado da sua confiança, um advogado que esteja se atualizando nessa matéria, porque o processo ele vai ter que ser formado e bem formado desde a sua conversa com o advogado. Então, quando você procurar um advogado, você já vai ter como reclamante, né? Ou até mesmo como empresa, para tentar se defender de alguma situação que está acontecendo, vocês vão ter que se buscar de todas as provas necessárias para você provar o que você vai pleitear naquela ação. Agora, a gente observa que esse cidadão, esse caso aí específico lá de Ilhéus, o cidadão ele cobrava referente a um assalto que ocorreu quando se deslocava para o trabalho, né? Houve uma mudança na regra com relação ao tempo de percurso no transporte e horas trabalhadas, né? Como é que funcionava antes e hoje? Qual foi essa mudança? Antigamente, esse horário era considerado horas itinerary, né? Era considerado jornada de trabalho. O que é que aconteceu com a nova reforma? Foi mais um direito do trabalhador que foi retirado. E isso não é mais considerado hora à disposição do empregador. E qual a implicância disso? Por exemplo, vamos lá para um caso prático. Se você sofre um acidente nesse percurso, agora como é que fica? Antigamente era considerado acidente de trabalho. A empresa seria, no caso, responsável... Teria que emitir um CAT, encaminhar para o INSS e tal. E hoje, como é que fica isso? A empresa, com certeza, não vai querer mais atribuir para ela essa responsabilidade, já que saiu do portão da empresa, a partir daquele momento, indo para casa ou vindo para o trabalho, ele não tem mais essa responsabilidade, porque não é mais considerado hora itinerary. Com relação a intervalo de almoço, também houve mudança nessa regra. Gostaria que o senhor falasse um pouco. O senhor até já antecipou alguma coisa falando da ação... Isso daí a gente chama de intervalo intra-jornada, que é aquele intervalo que você tem que ter para refeição, para descanso, que antigamente no mínimo era de 1 hora, salvo os contratos por tempo, né? Por tempo de 6 horas, né? E que você tinha obrigatoriamente que ter um descanso de 15 minutos. A regra era de no mínimo 1 hora. E com isso agora mudou. Desde que você faça um acordo com o seu empregado e trabalhador, você pode ter no mínimo 30 minutos. Certo. E com relação a esse tempo, no caso, para... existe ainda essa possibilidade de um tempo destinado para o lanche, essa coisa? Ou isso aí já estaria contando também como tempo de trabalho? Não, isso daí você teria que fazer esse lanche no horário dessa intrajornada. Da intrajornada. Entendeu? Então, assim, são muitas as mudanças. Foram mais de 100 artigos que foram mudados, né? A gente está participando, está fazendo um curso aqui em Santo Antônio nos dias 21 e 22. 21 e 22 agora de novembro. De novembro, lá no Hotel Paraty, às 18 às 22 horas. A gente vai estar aproveitando, né, a boa vontade e o conhecimento de Dr. Fabiano Veiga, que ele é o juiz do trabalho substituto aqui em Santo Antônio de Jesus, trabalha junto com a doutora Cássia. Ele é professor de cursinhos em Salvador, é ex-servidor do TRT, ex-analista do INSS, tem um currículo grande, é autor de livros e vai estar aqui disponibilizando o conhecimento dele artigo por artigo, Edilson. Ele vai estar fazendo esse curso artigo por artigo para mostrar à sociedade o quanto foi transformada a CLT com essa reforma. Agora, com relação às demissões, só a gente aproveitando, pegando alguns pontos desses que são polêmicos, a gente ouve nas conversas aquele questionamento, como é que vai ficar essa questão da demissão consensual, patrão, funcionário, como vai funcionar essa questão de percentual
no caso do FGTS? Modificou um Como bocado. é que ficou essa situação? Modificou um bocado. Agora, desde que seja um acordo entre empregado e empregador, vai se poder dividir aquela multa dos 40%, né, que era aplicada. Então o empregado vai arcar com os 20% e a empresa com os outros 20%. E também com relação, mesmo sem a demissão, a empresa vai poder fazer uma quitação anual com o trabalhador. Ou seja, você trabalhou durante um ano, você é levado a fazer uma quitação anual daquelas verbas rescisórias. Então, hora extra, se você tivesse que pleitear, já vai estar paga ali, férias, 13º, o saldo de FGTS também já vai estar sendo pago. Isso então, vai ser incorporado ao salário mês a mês? Não, anual, a quitação anual. Né? Quitação anual. No final do ano pode fazer esse cálculo e fazer anual, essa quitação. Não vai mais esperar você terminar o seu contrato de trabalho, ser demitido daqui a 3, 4 anos para se fazer essa rescisão. Vai se poder fazer anualmente também. Agora, com relação à demissão, aqui falando de demissão consensual, quando ambos entram no acordo, que é patrão e empregado, e chega aquele consenso, 20% patrão, 20% empregado. Agora, quando na verdade é um empregador que quer demitir, o cidadão, o trabalhador, ele não quer sair, mas ele é demitido da empresa, essa regra é a mesma ou a multa continua nos 40%? Não, a multa continua na verdade a multa é de 50%, porque 10% fica para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e os outros 40% é disponibilizado para o empregado. Essa regra aí não mudou, permanece a mesma. A alteração foi nos casos de demissão por mútuo consentimento. Você empresa, eu empregado, a gente chega aqui, eu não estou mais satisfeito, não quero mais trabalhar, vamos sentar num acordo, eu pago uma parte da multa do FGTS e você paga a outra, e aí a gente pode fazer isso também. Não sei como é que a Caixa Econômica estará operando isso. Não sei se quer citar, se já está com isso disponível. Mas é uma coisa que vai ter que ser feito. A questão do trabalho intermitente. O trabalho, como é que funciona essa questão de contratação? O contrato intermitente, ele era um trabalho que não era previsto, né, em regra na CLT. E agora ele vai poder ser feito. Ou seja, você vir para a rádio, trabalhar de manhã, poder ir para casa, e descansar, fazer seus afazeres e voltar para fazer um programa à noite. Antigamente era contado toda essa jornada de trabalho. E agora não, basta que seja um contrato escrito, né, e acordado entre empregado e empregador, e é possibilitado fazer isso sem o direito de pagar hora extra. Sem hora extra. Sem hora extra. Fraciona, você trabalha 4 horas. Ele fica à disposição da empresa. Isso, mas você trabalha 4 horas de manhã e as outras 4 horas você dá das 6 às 22, às 18 às 22, por exemplo. E antigamente contava esse período da tarde como hora extra, porque você ficava à disposição, porque era você ficava à disposição da empresa por conta operacional. Você não tem como da poderia situação. Buscar uma outra não tem tempo, porque você tempo, né? Não teria tempo para você possibilitar trabalhar em outro lugar, entendeu? Então agora vai ser possível fazer isso. Com relação às férias, né? As férias também mudaram as regras. Férias, né? Antigamente só podia dividir elas em 2 vezes, sendo que no mínimo de 20 dias e os outros 10 dias. Daí você também poderia vender os 10 dias. A venda dos 10 dias permanece, mas agora você pode fracionar ela em 3 vezes. Então, em períodos mínimos de 10 dias, entendeu? Então você pode dividir em 3 vezes de 10 dias. Com relação a outra questão polêmica, bastante discutida agora, é a questão da trabalho insalubre, né? Mulheres e gestantes e lactentes, né? O que é que muda nesse sentido? Muda também um bocado, porque antigamente não havia previsão de mulher gestante trabalhar em lugares insalubres, né? E agora, com essa regra, é possível.
Então, mesmo que a empresa não queira tirar a pessoa daquele lugar, ela agora vai poder. O que é que acontece? O trabalhador vai ter que procurar junto ao seu médico, e o médico vai avaliar, e o médico, se for o caso da empresa, também vai avaliar, o médico do trabalho, se aquela situação da trabalhadora é ou não hipótese para afastá-la do trabalho. Caso contrário, ela vai permitir que ela trabalhe numa situação de insalubridade. Agora, o que é que não mudou com relação a direitos? Quais são aqueles direitos garantidos? Então, o 13º permanece, os depósitos de FGTS, a anotação da carteira de trabalho, que em pleno século XXI, muita gente não tem carteira de trabalho assinada, né? Isso é uma obrigação, e aquela regra básica de contratar o trabalhador, assinar e ter 48 horas para devolver a carteira para o trabalhador, essa regra também permanece, entendeu? Porque é habitual as empresas pegarem essa carteira, levar para assinar, ficar 6 meses, 1 ano, e só devolver, muitas vezes, no final do contrato de trabalho. Mas essa regra continua, a obrigatoriedade de pegar a carteira, assinar e devolver nas 48 horas permanece. Agora, a gente ouviu muito falar, na época das discussões ainda com relação à reforma, antes mesmo do projeto ser votado, a questão do fim da contribuição sindical, do imposto sindical, né, que passaria a ser uma contribuição, né, ao invés de ser aquela obrigatoriedade, passaria a ser... Como é que ficou essa questão? Isso já está definido? Como vai ficar essa questão da contribuição sindical? Isso já está definido. Foi retirada aquela contribuição anual de 1,30 avos, né, que é um dia do trabalhador por ano para ser pago aos sindicatos. Mas a taxa, a mensalidade sindical, isso não foi abolido. Isso aí vai permanecer. Os sindicatos vão intensificar, segundo a gente está percebendo, vão intensificar as arrecadações nessa mensalidade sindical, né? E vão fazer assembleias e convocar os trabalhadores a contribuir voluntariamente para os sindicatos permanecerem defendendo os interesses dos trabalhadores. Ok, agora 6h33, estamos conversando com o doutor Adriano Balbino, né, advogado trabalhista, né, falando um pouco sobre a reforma trabalhista. O tempo é curto, doutor, mas nós teremos outras possibilidades, outras oportunidades, na verdade, de conversar um pouco mais. Agora, na próxima terça. A próxima terça, eu gostaria que o senhor reforçasse esse convite, esse evento que será organizado. Isso, é feito por mim, Adriano Balbino, e por doutor João Gabriel, meu sócio. Nós, junto com o doutor Fabiano Veiga, que é juiz do trabalho aqui em Santo Antônio, estaremos realizando um curso, né, sobre a reforma trabalhista, artigo por artigo. Vai debater todos os tópicos. Todos os itens. Muita gente de recursos humanos se inscrevendo, advogados, estudantes. Eu já ia perguntar quem pode participar. Contadores, pessoas que trabalham no setor administrativo e outras pessoas também, até para adquirir conhecimentos. Os interessados no tema, né? Informação não quer demais, né? Eles podem estar fazendo as inscrições no 3632 0497. 3632-0497. Isso, né? E também nos procurar lá no escritório, que fica ao lado da Câmara de Vereadores. Certo. Dias 21 e 22 21 de e novembro. 22, horário? Das 18 às 22. 18 às 22. Né? Então, uma oportunidade para conhecer melhor essas novas regras que já estão em vigor. Agora, inclusive, doutor, o governo ficou a partir da aprovação do projeto, já ficou definido que iria emitir uma medida provisória, editar uma medida provisória, corrigindo algumas imperfeições, digamos assim, né? Alguns pleitos, na verdade, alguns pontos que realmente, digamos assim, ficaram mais obscuros até para a população. Agora, ficou inclusive dessa medida provisória ser apresentada hoje, mas até o momento ainda não foi divulgada. O senhor acredita que ela vai... Ou será que vai ser empurrada aí a banho-maria? Não, eu acredito que não vai haver nenhuma medida provisória nesse sentido. Talvez com relação ao trabalho da gestante em locais insalubres. Talvez. Por quê? Porque é uma coisa muito grave.
né? Os demais pontos, eu acredito que não vai haver modificação e que muitas dessas situações vão ser realmente decididas pelo Poder Judiciário. Okay. Pelos tribunais superiores. Ok, eu sei que tem muitas dúvidas, na verdade o assunto é vasto, eu tenho essa oportunidade lá nos dias 21 e 22 lá no Hotel Paraty, mas nós teremos também, já fica aqui o convite para outras participações suas aqui também no programa, para a gente trazer para o público que não terá acesso à palestra, mas que possa também ter essa informação em casa, através da rádio, tirando dúvidas aí sobre essa nova reforma aí que entrou em vigor no último dia 11, ou seja, no último sábado. Agradecemos, portanto, a sua participação, os microfones da Indaiá sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo esclarecer aqui a comunidade santo-antoniense de toda a região sobre esses pontos polêmicos da reforma trabalhista, que de qualquer forma atinge todo mundo, né? Não tem regra, seja você empregado ou empregador, todo mundo está diretamente ligado a essa relação trabalhista. E espero todo mundo lá no curso, na palestra do Dr. Fabiano, nos dias 21 e 22 de novembro, das 18 às 22 horas, no Hotel Paraty. Ok, mais uma vez agradecemos, doutor Adriano Balbino, advogado, é o vice-presidente da OAB, subseção de Santo Antônio de Jesus, falando hoje sobre a reforma trabalhista. Levante a voz.